Olá, amigo internauta, que prazer poder estar com você mais uma vez para discutirmos um pouco mais sobre filosofia. Nesta terceira videoaula, vamos falar sobre filosofia clássica ainda, discutindo agora os pensamentos do grande Sócrates de Atenas e de seu grande discípulo Platão. Vamos pontuar aqui de repente os pontos mais relevantes dos pensamentos dos dois e traçando aí as comparações e semelhanças e diferenças com os outros pensadores contemporâneos aos dois, ok? Pessoal, Sócrates, como dizíamos na segunda videoaula dessa bateria de filosofia, discordava frontalmente do pensamento dos sofistas. Lembrando que sofistas eram pensadores gregos, contemporâneos a Sócrates, viveram ali pelo século V a.C., Protágoras, Górgias, mas eles relativizavam a filosofia. Eles tornavam a ética, a verdade, a virtude como conceitos relativos, que dependiam da oratória. Sócrates não aceitava isso. Sócrates, que era filho de um escultor com uma parteira, ele vai desenvolver um pensamento baseado na oralidade. Sócrates não deixou nada escrito. O que sabemos sobre Sócrates, pessoal, hoje é muito fruto dos relatos que Platão, Xenofonte e Aristófanes deixaram sobre ele. Na verdade, pensamentos diretos escritos pelo próprio Sócrates, nós não os temos. Razão pela qual há quem até defenda que a ideia de Sócrates ter existido não passe de uma alegoria, tá? Mas o fato é que, particularmente, participamos daquele grupo, talvez até maior, dos que não duvidam da existência do grande pensador ateniense. Mas o fato é, dentro do pensamento de Sócrates, uma pessoa extremamente, digamos, peculiar para a sua época, Sócrates era um homem que desafiou as instituições da sua polis. Embora Sócrates tenha participado até mesmo da Guerra do Peloponeso, comandando tropas contra Esparta, Sócrates ele não fazia aquele perfil, digamos, dócil que o sistema político de Atenas, na sua visão, gostaria que fossem os cidadãos de Atenas. Muito pelo contrário, Sócrates, que desenvolveu uma forma de pensamento bem original, calcada no choque de ideias, dialética, e na crença de que o saber está dentro de cada um de nós, inatismo. Para Sócrates, o saber está dentro de cada um de nós. Sócrates desenvolve um método que vai ser chamado de maiêutica, palavrinha essencial dentro do pensamento socrático. A maiêutica, ela parte de ideias inatistas, repetindo, dentro de nós, dialética, choque de opostos. Dificilmente nós temos conosco a verdade, tá? Para Sócrates, boa parte de nós acredita numa verdade que não passa de uma ilusão, por isso que precisamos chocar sempre a verdade com o que pensamos, até para averiguarmos se realmente estamos com a verdade. E também o pensamento do Sócrates, por isso mesmo, a maiêutica socrática é marcada pela ironia, tá? A ironia socrática nos revela que nem sempre sabemos tanto quanto gostaríamos de saber, ou, de repente, nem sabemos de verdade o que quereríamos saber, certo? Então, pessoal, Sócrates é um pensador cujo pensamento vai ser chamado de maiêutica, ressalva, maiêutica no grego é parteira. A mãe do Sócrates era uma parteira.
Então, Sócrates, a tradição diz que após assistir a um dos trabalhos de sua mãe, ficou muito impressionado com aquilo e passou a desenvolver metaforicamente a ideia e o método do ensino dentro de cada aluno. Ao professor cabe, portanto, tirar esse saber como se fosse um parto, tá bom? Então, pessoal, Sócrates, além de tudo isso, acreditava que a filosofia tem um compromisso em estudar o ser humano, o homem. Nisso ele tem uma, digamos, consonância, uma harmonia. Nisso ele tem um paralelo de igualdade com os sofistas, mas esse homem tem que ser melhorado eticamente. A filosofia de Sócrates, pessoal, é essencialmente ética, comprometida com a virtude, que Sócrates vai chamar de areté. O homem de verdade é aquele homem que empenha a sua palavra, que cumpre a areté, de modo a servir o bem comum, a servir ao próximo. Sócrates não cobrava pelos seus ensinamentos. Sócrates ensinava a seus alunos, ou demais seguidores, discípulos, andando por Atenas e criando situações, problemas, tá? Casado 2 vezes com Xantipa e Mirto. Há quem fale que casou com as duas ao mesmo tempo, há quem fale que houve aí uma sucessão de casamentos, mas até onde se sabe, Sócrates foi casado, deixou 3 filhos com as 2 esposas, embora também tivesse suas relações, digamos, o que na Grécia Antiga era tido socialmente como normal, com outros homens, tá? Em particular seus discípulos. Mas até onde se registra, inclusive, folclore ou não, uma mulher muito ciumenta, Xantipa, chegou a dar muita dor de cabeça ao Sócrates, 40 anos mais nova do que o filósofo. Parece que ela foi muito ciumenta. Mas Sócrates, pessoal, repetindo, focava o seu pensamento na questão ética. O homem de verdade é virtuoso, comprometido com a verdade, com a aletheia, tá? Então, pessoal, nisso Sócrates começa a criar embaraços para a cidade-estado de Atenas, leia-se para os seus governantes. Porque muito daquilo que era, digamos assim, pessoal, questionável do ponto de vista ético, tudo que de repente, pessoal, chegava a o que hoje chamamos de corrupção, muito daquilo que de repente, pessoal, não satisfazia o bem da polis, Sócrates cutucava seus alunos e terminava que isso gerava um questionamento muito ameaçador para esses governantes. Então, resumindo, Sócrates termina que vai ser alvo de denúncias e também, por conta disso, de acusações e um julgamento que vai lhe custar a própria vida. Sócrates vai ser acusado de impiedade, aliás, um crime do qual também é acusado Aristóteles, muitos anos depois. O que seria esse crime de impiedade? Sócrates vai ser chamado de ímpio. Na Bíblia Sagrada judaica cristã, fala-se muito em ímpios. Ímpio ou impiedade seria aquela qualidade do descrente, do incrédulo, aquele que zomba dos deuses. E na Grécia Antiga não era diferente em Atenas, havia ainda um culto público levado, em tese, muito a sério pela cidade, e Sócrates teria sido acusado de blasfemar, já que na Guerra do Peloponeso, que citamos há poucos minutos, ele participou. Sócrates se nega a dar um sepultamento digno aos corpos dos soldados que morreram em combate com os espartanos, porque, segundo ele, não daria tempo. Então, isso
seria uma ameaça para os que não morreram. Voltar para Atenas, recuar, seria para Sócrates, então, uma questão, digamos, racional. Então, pessoal, mas a bem da verdade, Sócrates, gente, ele nunca chegou ao contrário, tá? Ele nunca chegou a blasfemar contra os deuses, a ironizar os deuses. Agora, serão elementos que vão ser usados ou distorcidos num julgamento que Platão escarnece, entende como um teatro muito mal feito, para condenar mesmo o filósofo. A bem da verdade, nesse julgamento de Sócrates, é bom salientar que a falta de fundamento das acusações era tão grande que até a oportunidade de Sócrates não ser condenado à morte lhe foi dada desde que o filósofo desfizesse todos os comentários críticos e insinuações contra os governantes de Atenas, tidos como corruptos. Sócrates vai dizer que, na verdade, não vai fazer isso porque seria ir contra a própria essência filosófica. E uma vida que não é refletida não merece ser vivida, diz o filósofo. Então ele prefere então tomar veneno, que foi a pena que lhe foi imposta, a ter que desfazer o que ele havia dito antes. Na concepção de Sócrates, então, o fundamento da verdade, os fatos. Isso, pessoal, vai repercutir tão negativamente naquele momento para os discípulos de Sócrates, em particular Platão, que este deixa Atenas e faz aí uma série de viagens, terminando inicialmente lá no sul da Itália, onde viviam os pitagóricos, com os quais ele vai viver e aprender muita matemática. Pessoal, nesse momento em que damos início à reflexão sobre Platão, um dos pensadores mais importantes de todos os tempos, o nosso século XXI, ele ainda reverencia com muita intensidade o pensamento de Platão. Quer dizer, Platão é um cara que vai com o seu pensamento ser um verdadeiro divisor de águas na história do pensamento filosófico. Platão, ele é um cara que, repetindo, no sul da Itália, depois de ter passado cerca de 10 anos, discípulo de Sócrates, filho de uma família muito abastada. Platão é um cara que ao longo da vida não sabe possivelmente o que é necessidade financeira, tá? Platão, ele é um cara que nasce em berço de ouro, tá? Família rica. Platão, ele vai ser preparado inicialmente para ser político. Os sonhos de Platão envolvem política. Sua família mexe com política. Mas depois que ele conhece Sócrates e passa a compartilhar com este a sua vida, Platão, então, ele se demove desse pensamento inicial, embora política ainda seja algo muito forte no seu pensamento filosófico, mas é a filosofia que Platão abraça de forma intensa. Então, pessoal, Platão, depois que de uns altos e baixos lá pelo sul da Itália, em Siracusa, chega a ser escravizado lá, tá? Por se indispor com o governo local, consegue ajuda, se liberta, volta para Atenas. E, pessoal, em Atenas, Platão vai fundar uma escola chamada Academia, nos jardins do herói mitológico Academos, Academia. E a Academia de Platão é uma escola de ensino superior, considerada a primeira nesse tipo do Ocidente, que vai ter como carro-chefe a matemática. É bom que salientemos isso. Platão, diferentemente de seu grande discípulo Aristóteles, não vê em outra disciplina como natureza, biologia, química, física, mas na matemática, o seu grande carro-chefe, na sua escola, pelo menos, há registro de que na entrada
no pórtico da academia houvesse escrito: aqui só são aceitos os geômetras, quem sabe geometria, matemática. A bem da verdade, pessoal, aí começa, digamos assim, começam os primeiros lampejos do que vai ser a essência do pensamento platônico. De todas as questões que podemos trabalhar e devemos sobre Platão, a mais essencial delas é a sua teoria das ideias ou teoria das formas. Eu me atreveria a dizer, pessoal, que praticamente tudo que estudarmos acerca de Platão, de uma forma direta ou nem tanto, mas termina que gira em torno dessa sua revolucionária teoria. Platão, que é considerado o pai da metafísica, a ideia de que existe uma realidade além da natureza física, um mundo além deste. Platão é o cara que vai sistematizar essa teoria das ideias ou teoria das formas. Platão defende que existem dois grandes mundos. Um mundo que é sensível, porque nós sentimos, este em que nós estamos agora conversando, pisando, sentindo. E existiria um mundo muito mais importante, de acordo com Platão, que é um mundo inteligível, ou também chamado mundo das ideias. Um mundo que está acima deste mundo. Na Idade Média, e isso já foi questão de prova de vestibular tradicional e de Enem, a Igreja Católica vai dar uma importância muito grande ao pensamento de Platão, exatamente por isso. Porque como a Igreja defende a existência exatamente de dois mundos, onde o segundo e mais importante é o céu divino, Platão casa com a mão e a luva para essa teoria católica, não é isso? Diferentemente de Aristóteles, que focava a sua filosofia muito mais nesse mundo sensível e empírico. Empírico, onde a experiência é a sustentação da verdade. Mas Platão, voltando, dizia, pessoal, que há dois mundos. E este mundo que é superior e este mundo que é mais importante do que este sensível, que é o inteligível, Platão, assim como os pitagóricos acreditavam, é bom salientar, pessoal, que o Pitágoras mesmo, ele morreu muito antes de Platão conhecer os pitagóricos, tá? Platão conhece os discípulos de Pitágoras. Ele não conhece o próprio Pitágoras. Mas a essência pitagórica da metempsicose, de que a alma é aprisionada em corpos, Platão vai consagrar essa teoria também, tá? Inclusive, a galera que acredita em encarnação ou reencarnação, espiritismo, encontra aí, nesse pensamento platônico, pitagórico, uma ligação muito, digamos, íntima, né, de identidade. Mas Platão, pessoal, acredita que as almas são enviadas para este mundo para passar por um processo de purificação, evolução, e que por isso mesmo nós, nesta vida, não devemos dar tanta importância aos sentidos, ao prazer que eles despertam, porque de repente nos desvirtuariam do que é o nosso propósito e fundamento, que é a razão. E essa mesma razão, para Platão, um fundamento espiritual, espíritos não têm desejos, espíritos pensam, raciocinam. O mundo das ideias é um mundo racional, onde não se sente, onde se pensa. Então, para Platão, que escreveu, diferentemente de Sócrates, Platão escreveu diálogos. São 36 diálogos ao todo, divididos em 9 tetralogias, quer dizer,
São diálogos que Platão escreve de 4 grupos cada, 9 vezes 4, né? 36. Então, pessoal, Platão vai defender que existem esses 2 mundos e que entre esses 2 mundos existe uma passagem controlada por um demiurgo, que seria Deus. Platão acredita em Deus, não o Deus judaico, o Deus cristão, o Deus muçulmano, superior a tudo, porque acima de Deus estariam as ideias, a justiça, a verdade, a bondade. E essas ideias, que seriam, portanto, divindades superioras, habitariam esse mundo perfeito, que é o mundo inteligível, mas almas ou ideias que são enviadas para este mundo sensível têm que adquirir formas. Por isso, teoria das formas. E as formas que elas adquirem nessa passagem são formas geométricas. Por isso que a geometria é tão importante na filosofia platônica. Porque circunferências, triângulos, quadrângulos e demais figuras geométricas são as formas que as ideias ou espíritos, almas, adquirem quando chegam a este plano. Então, pessoal, para Platão, lembrando Heráclito e Parmênides, 2 pensadores que vão influenciar demais o seu pensamento. Heráclito, quando diz que as coisas mudam, o mundo sensível muda. Parmênides, quando fala que as coisas não mudam, o mundo inteligível não muda. Então, tenta fazer agora esse link, talvez complicado, mas possível, tá bom? Quando Platão desenvolve a sua teoria de que há 2 mundos e que um desses mundos, o sensível, está em constante mudança, Platão faz uso do pensamento de Heráclito para sustentar essa teoria. Mas quando Platão diz que existe um mundo perfeito que é imutável, aí Platão pega a teoria de Parmênides, que para ele, Platão é a ideal, pelo menos a de um mundo ideal mais perfeito, ok? Lembrando que Platão, pelo tempo que ele passou com Sócrates e pelas experiências que ele passou com Sócrates, traumáticas as finais, da perseguição do seu mestre, que ele não admitia, Platão é um pensador pessoal que vai repudiar peremptoriamente a democracia como um regime fadado no seu nascedouro a dar errado, porque envolveria gente demais participando de decisões que exigem muito conhecimento, saber e que, portanto, habilidades restritas a pensadores, a filósofos. Na sua concepção filosófica, ele escreve isso em A República, Platão diz, pessoal, que o estado ideal é aquele governado por reis filósofos. Platão não acredita na eficácia de um regime de governo democrático que envolva gente demais. Gente que não tem esse dom da razão ou essa habilidade do pensamento racional, porque Platão acredita, pessoal, que as almas incorporam corpos divididas que são em 3 formas. Há 3 tipos de almas para Platão. Platão diz que há as almas concupiscentes, cujo centro, digamos assim, cuja essência estaria sentada por volta aqui do ventre. Então essa concupiscência seria a marca daqueles que estão buscando comer demais, alimentar-se demais, gulosos demais, ou satisfazer os prazeres da carne em excesso, os luxuriosos. Os gulosos, os luxuriosos, os vaidosos, seriam aqueles que não pensam porque de repente o seu centro de ação estaria por aqui, pelo ventre, tá? Pessoas que são muito volúveis,
pessoas que são muito, digamos assim, pessoal, não dotadas de personalidade. Pessoas que não pensam por si próprias, tá? Então, manipuladas facilmente. Um segundo tipo de alma, Platão diz que são as irascíveis. Irascíveis, vem de ira, raiva, fúria, ira, irascíveis. Quando você fala que uma pessoa tem muita raiva fácil, a pessoa é irascível, né? Então, essas pessoas teriam o seu centro de ação aqui pelo peito, pelo coração. São impulsivas, são raivosas. As concupiscentes seriam os trabalhadores ou escravos, aqueles que trabalhariam manualmente. Lembrando que na Grécia Antiga não é lá nada muito digno o trabalho manual. Para os cidadãos atenienses, gregos, enfim, o trabalho manual, ele é um distintivo social daqueles que não merecem muito respeito ou crédito, daqueles que fazem uso da razão, que são mais privilegiados na política, na filosofia. Então, Platão diz que os que são mais concupiscentes, trabalhadores, artesãos, escravos, têm que ganhar o sustento com o trabalho físico. Já os irascíveis são aqueles cujas almas lhes condicionam para a guerra. Os irascíveis seriam soldados, combatentes, ideais nas batalhas. E já aqueles cujo centro de ação é a cabeça, o pensamento, são aqueles destinados a serem os governantes, tá? Então, para Platão, por isso que não se deve abranger e estender o governo para todos. Porque, infelizmente, algumas pessoas não teriam a habilidade essencial para a política, que é o conhecimento, o saber, a razão. Então, pessoal, Platão, que é um defensor da escravidão, precisa haver a escravidão, ele não é um democrata. Platão acredita que os dois mundos a que nós estamos submetidos, e um deles é ideal, devemos persegui-lo, viver nesta vida em função de uma outra vida, influenciará demais, por isso mesmo, o pensamento cristão medieval. Friedrich Nietzsche dizia a propósito que enquanto Platão falava para os ricos, Cristo falava para os pobres. Então, o cristianismo seria, para Nietzsche, um platonismo dos pobres. Platão, Cristo defendem um outro mundo, além desse, bem melhor. Platão nega, pessoal, tudo que foge à razão como algo importante e respeitável. A arte, para Platão, é uma mimese e desprezível, porque ela imita um mundo que já é uma imitação. Platão, repetindo, diz que há dois mundos, e um destes mundos é uma cópia imperfeita de um mundo que é perfeito, o inteligível. E se a arte imita este mundo, a arte é uma imitação de um mundo que já é uma cópia. Então, pessoal, quando a arte desperta em cada um de nós sentimentos, emoções, Platão, então, diz, pessoal, que ela desperta o que há de mais fraco em cada um de nós, tá? Então, pessoal, acho que fechando agora esta videoaula, Platão vai ser essencial, repetindo, na Idade Média, quando ele será resgatado pela Igreja, o seu pensamento, para fundamentar a sua teoria filosófica, inclusive, na patrística especialmente. E Platão, pessoal, é assim o cara com o qual nós vamos encerrando esta nossa videoaula. Essa terceira videoaula, tá? De filosofia clássica. Teremos ainda mais uma para falarmos de Aristóteles e as suas diferenças com seu mestre Platão, e encerrando
esta outra videoaula com as correntes helenísticas. Espero que você, mais uma vez, tenha tirado bom proveito desta videoaula, tá bom? Sobre Sócrates, Platão, os pontos mais importantes, pelo menos, ok? E para você, eu digo, bons estudos e forte abraço.